Olá, pessoal, bem-vindos aqui ao Pausa Saudável, aquele único encontro da semana em que você para a sua vida corrida para falar de saúde. Eu me chamo Fabiola, sou nutricionista, sou empresária, também tenho uma vida corrida igual a você. Mas eu dou uma paradinha, além de ouvir o meu entrevistado, para pensar, será que eu estou negligenciando alguma área da minha vida? Porque saúde é um ecossistema. É mente, corpo, espírito. Então, quando eu tenho o Pausa Saudável, que é uma excelente oportunidade de aprendizado, eu posso melhorar, eu posso ficar mais saudável. E esse é o convite que eu te faço agora. A gente vai ficar 1 hora aqui conversando com uma convidada super especial, além de ser uma grande amiga minha, é uma empresária de sucesso aqui em Porto Alegre, tem uma história de vida linda, e eu quero que você fique aí, assista até o final, para se inspirar, porque eu gosto também, até que o fato de estarmos no outubro me remete que mulheres nos inspiram para buscar o autoconhecimento, para buscar qualidade de vida. Então, eu estou aqui com a Dani. A Dani, ela é dona de uma escola de idiomas, a Wizard, da Zona Sul. E eu fui aluna dela, lá atrás. Quando eu pensei em morar nos Estados Unidos, eu comecei a fazer aula de inglês. Não aprendi muito. Eu continuo viajando, mas eu peço pro meu filho pedir batata frita para mim, porque eu não aprendi. Mas, enfim, né? Minhas falhas deixaremos de lado. E essa mulher maravilhosa que aqui está comigo, ela vai falar um pouquinho sobre essa questão do medo de falar inglês, do desafio que é, e o quanto é importante nos dias de hoje você saber um segundo idioma para fazer negócio, para se relacionar, para viajar, para estimular o cérebro. Então, Dani, muitíssimo obrigada por ter vindo ao Pausa Saudável. Oi, Fabiola. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui, ter essa pausa para poder falar sobre o quanto o ensino, o aprendizado do idioma pode mudar a nossa vida e também ser algo saudável, ser aquela pausa para a gente fortalecer a nossa confiança, a nossa autoestima, porque o inglês e outros idiomas, o aprendizado vai muito além de aprender palavras novas, de gramática, ele acaba abrindo portas para um ser diferente a cada aula. Então é um prazer poder falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. E, gente, vamos ouvir a história dela, tá? É sempre a primeira pergunta, a gente quer conexão com o entrevistado. Então, quem é a Dani da Costa? Me conte. Dani da Costa, além do inglês da sala de aula, da empresária, é um serzinho cheio de energia. Acho que se alguém pudesse caracterizar esse ser humano, seria cheio de energia. Todo mundo me pergunta, os meus alunos, meus colaboradores, as pessoas, meus amigos, perguntam muito como que tu faz para ter tanta energia. Então, eu acredito que isso vai ao encontro de outra característica muito minha, que é o meu porquê é muito forte. Então, eu tenho uma vontade de viver muito grande, uma vitalidade, e isso se coloca no meu dia a dia. Então, essa energia, esse ser de energia com a bateria lá em cima sempre, tem um porquê muito forte, que é a vontade de viver. E o inglês, ele vai muito ao encontro, começando um pouquinho sobre a minha história. Eu tenho 32 anos hoje, e o inglês foi o que de fato mudou a minha vida. Porque eu sou formada em biologia, tenho mestrado na área de educação em ciências, e eu nunca atuei diretamente como bióloga ou professora de biologia. Então, o viés professora sempre esteve dentro de mim. Mas hoje, não na biologia. Mas a biologia foi o start para eu estar onde eu estou hoje por meio do inglês. Porque diferente de todas as pessoas e do modelo de vida atual, a gente aprende o inglês ou tem a vontade, ou os pais nos colocam essa vontade quando a gente é muito pequeno. Porque sabe da importância do idioma, tem a oportunidade. No meu caso foi muito diferente. Eu venho de uma cidade de 4.000 habitantes, de uma família que é agricultora. Então eu não tive a oportunidade de aprender o inglês quando eu era pequena. Mas eu sempre soube que o inglês era muito importante para onde eu queria chegar. O bem porquê eu não sabia.
mas hoje eu consigo entender. Eu fui aprender o inglês no meu intercâmbio, numa oportunidade que eu tive quando eu estava na universidade já. Eu sou formada pela Federal de Santa Maria e eu tive a oportunidade de participar do Ciências Sem Fronteiras, que era um programa do governo federal que dava oportunidade para estudantes dessas universidades conhecerem outras culturas e fazerem parte da sua faculdade no exterior. E eu fiquei 1 ano e meio sem saber nada do idioma com 19 anos na Austrália, em Sydney. E a partir dali, com todos os meus medos, sem saber falar hi, na verdade eu sabia 2 palavras, que era hi, ou hello, e family, que era família. Passei por vários perrengues, principalmente no início, quando eu cheguei no aeroporto, porque eu não sabia me comunicar, então eu passei pela imigração, eles viram que eu tava completamente nervosa, pediram pra abrir, tirar tudo que eu tinha, 2 malas de roupa, que eu estava me mudando pra lá, então ali foi o meu primeiro start de que eu precisava voltar para aquela situação, porque eu ia ter que passar pelo aeroporto, mas que eu jamais ia passar por aquele constrangimento novamente. E aí foi o start para uma vida paralela, que foi o meu intercâmbio. E o inglês, hoje, a partir dali, eu tive uma mudança de vida, de posicionamento, de entendimento de vida, do meu pertencimento nos locais. E a partir dali, eu voltei para minha cidade de 4.000 habitantes e eu consegui mudar completamente a minha vida por meio do idioma. Voltei, terminei a minha faculdade de biologia, fiz o mestrado em educação em ciências e só depois disso foi que eu dei o start na Wizard, que foi o meu primeiro emprego, a minha primeira oportunidade. E eu sou muito grata à primeira liderança que me deu a oportunidade de ensinar, porque eu adoro fazer isso, é o contato com as pessoas e mostrar todo o potencial que eu tenho e que eu posso tirar das pessoas por meio do idioma. E desde então, desde 2020, 1º de março de 2020, eu venho transformando a vida das pessoas por meio do idioma. Então, essa é a minha história com o inglês. Lá em 2013, eu fui para um intercâmbio que eu não sabia bem certo o que ia acontecer. E, na verdade, a partir dali, eu me tornei a Dani da Costa, que tu me perguntou hoje. Olha só que legal, né? Que história de superação. E isso, assim, me encanta, porque a gente acha, quando olha, assim, para a pessoa, né? Que a pessoa é só aquilo ali que a gente está enxergando, né? Mas tem toda uma história por trás. Eu tenho uma dificuldade enorme com o inglês, alguns traumas de escola, entendeu? De correção do professor na frente de todo mundo, e isso me trava muito. E por eu ser nordestina, o sotaque do Nordeste para o inglês é muito mais complexo. Uma pessoa que é carioca, ela fala muito mais fácil. Aqui no Sul, talvez. Mas lá no Nordeste, para você falar inglês correto, sem colocar o sotaque do Nordeste no idioma, é bem complexo. Enfim, não é sobre mim o Pausa Saudável hoje, né? Mas só dizendo para as pessoas que estão em casa que eu sou igual a muita gente aí que tem dificuldade de aprender inglês. E talvez um outro idioma eu consiga falar mais fácil. Eu nunca experienciei, sei lá, falar italiano, falar alemão, entendeu? Pode ser até que eu me matricule, Dani. Só para ter uma segunda língua, porque, olha só, uma vez eu li um estudo que idioma, instrumento, xadrez, algumas coisas assim, inclusive pequenas mudanças de hábito. Trocar o relógio do braço esquerdo para o direito, faz o teu cérebro se esforçar, sair da zona de conforto do automático. E aí o inglês é uma ótima ferramenta para essa parte cognitiva, não é verdade? Sim, porque a gente precisa entender que o inglês ou o aprendizado de outro idioma, ele é um processo que mexe com o nosso cérebro, né? Um processo de aprendizado. E isso é uma grande chave que às vezes a gente precisa girar no aprendizado, porque dói. Assim como qualquer hábito que a gente vai colocar no nosso dia a dia, ir para academia, enfim, tomar mais água, tirar um tempo para estudar, tudo isso que faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, faz com que a gente gaste mais energia
para colocar isso como hábito. Inclusive cerebral, né? Exatamente. E aí o nosso cérebro também tem essa questão de proteção também, né? Por que eu vou gastar energia com isso? Pera, deixa eu entender o que tá acontecendo aqui, porque a gente tava indo tão bem, né? Fazendo as coisas que a gente tava fazendo, e aí eu vou ter um gasto de energia com isso? Não, pera. Então, esse processo inicial também é importante da gente saber que vai existir essa dor do aprendizado, que eu brinco muito com os alunos, né? Que é a gente superar. E aí, essa é uma das grandes falhas que a gente tem no processo de ensino, que é não acreditar no processo. Porque a gente começa... É que nem ir pra academia, eu gosto de fazer essa assimilação. Quando a gente vai pra academia, a gente tá indo ali super motivado. E aí, depois a gente mantém pela disciplina e pelo porquê. Só que aí, por uma questão, e principalmente o adulto, uma questão do trabalho, questão de família, eu não vou. Passa 1, 2 dias, 3 dias que eu não vou. Quando eu preciso voltar, eu tenho que começar tudo de novo. E aí, eu tô sempre... Se eu mantenho esse padrão, eu tô sempre no processo de gastar energia para virar um hábito. E continua sempre doendo. Eu não passo pelo processo de... Ok, passei e meu corpo entendeu, meu cérebro entendeu que vai ser aquilo. Esse é o meu novo eu, essa é a minha nova rotina. E aí vai ficando mais fácil. Então, por isso que a constância, a disciplina, a motivação ela é o start para tudo, né? Depois o que mantém a gente é a disciplina, a constância, o porquê muito forte. Passou por isso, as coisas vão ficar mais fáceis. Então, a gente precisa acreditar no processo. Teve um entrevistado que veio aqui, que foi o Fernando Félix, ele falou sobre essa questão da implementação dos hábitos. E tem um livro, que é A Força do Hábito, né? Que ele fala que dependendo do hábito, com 21 dias você adapta, com 60 dias são outros mais complexos, mas que você precisa realmente, que nem você falou, passar por um processo. Não vai ser do dia para a noite que eu vou comer saudável, que eu vou fazer a atividade física e nunca mais eu vou deixar de fazer, né? Claro, você tem que tentar conciliar o prazer de fazer aquilo, tem que achar alguma forma de dizer assim, tô satisfeita fazendo essa nova coisa, né? E aí sim você dá continuidade. Uma das dicas que eu acho que é importante fazer, talvez um gatilho aqui, e aí eu queria que você falasse sobre isso, é que assim, o ser humano, ele precisa se comunicar. E aí, no português polido, tá? Que já é difícil falar português, né? Quanto mais você exercita falar bem português, melhor você entra nos ambientes, melhor você se conecta com as pessoas. Porque quando você fala de qualquer jeito, e aí quando eu falo de falar, eu estendo para a linguagem corporal, né? Às vezes a pessoa fala muito rápido e muito alto. O interlocutor vai travar. Não vou prestar atenção nessa pessoa louca. Aí você pondera, você exercita, você mexe menos com as mãos, você olha nos olhos, você faz todo um trabalho. Aí tu vai para outro país. Eu digo por experiência própria, né? Eu fui para os Estados Unidos. Nossa, a sensação de analfabetismo é tão gigante que você deixa de curtir o passeio porque você não consegue pedir um ticket de metrô para ir para outro lugar. Você quer sair do ponto A para o ponto B e você diz assim, como é que eu faço para me deslocar aqui dentro? Você olha as placas, não entende. Você não consegue dizer lá para o segurança o que você quer. Então, é engraçado, né? Que tu vai, aí na volta da viagem você diz, não, agora eu vou fazer inglês. Agora eu vou aprender. Não vai não, né? A não ser que você tenha disciplina. E aí, pelo menos, eu investi dos meus filhos, né? E sempre tive amigos por perto que desenrolavam pra mim. Não, pode deixar que eu resolvo. Mas se eu quiser um dia ir sozinha, colocar uma mochila nas costas e ganhar o mundo, eu preciso saber falar inglês. E é uma língua universal. Eu tô falando do inglês, mas você tem uma escola de vários idiomas. Né? Japonês, mandarim, sim, tudo, são né? 8 idiomas no total, contando com o português para estrangeiros, porque sim, a gente tem aluno canadense, indiano, espanhol, que vem para aprender o português. E eu acredito que eles sofrem um pouquinho mais sem dúvida. do que a gente. É muito difícil, gente, para aprender. É muito difícil. Mas vamos lá, essa questão de desde os homens das cavernas, a gente querer falar, se comunicar, como é que você enxerga toda essa dinâmica dentro dessa questão de querer falar inglês às pessoas, né? Se a gente pensar num contexto histórico, trazendo aqui a minha prof
de biologia interna também. Senta que lá vem a história. Coisa de gente que nasceu nos anos 80 e assistiu Castelo Rá-Tim-Bum. Mas eu entendi a referência. Mas lá no tempo das cavernas, a gente já buscava se comunicar desde gestos, símbolos, desenhos, tudo por alguns objetivos. Conexão, então a gente precisava ter uma conexão com a mesma espécie e com a natureza. E o segundo é pela sobrevivência. E aí, o que é a sobrevivência? Ela vem com um teor ancorado na questão de adaptação. Eu preciso me adaptar ao meio para, então, captar tudo que eu tenho dele e continuar me mantendo ali. Se a gente trazer para o mundo hoje, que é um mundo completamente globalizado, a gente tem a questão do que o inglês, ele é a linguagem universal, quer a gente queira ou não. Tudo é o inglês. O inglês é a linguagem dos negócios, a linguagem do marketing, da ciência, da tecnologia, da internet. Tudo está vinculado ao inglês. Chega sempre no idioma inglês primeiro. Quem tem a vantagem linguística de saber se comunicar no idioma inglês, chega primeiro em tudo. E essa conexão global, por ser um idioma universal, ele vem com o inglês, faz com que a gente também tenha essa vantagem meio na sociedade. E é uma questão de sobrevivência também. Então, se eu quero me manter no mundo atual, quero me adaptar ao mundo que está agora, às novas tecnologias, aos estudos que estão vindo, eu preciso me adaptar e, para isso, eu preciso do inglês. Então, é uma questão de adaptação, de sobrevivência. Então, independente do modelo de linguagem lá das cavernas para o modelo que a gente tem globalizado hoje, o objetivo é o mesmo. Sobrevivência, adaptação para a gente conseguir se manter no meio que a gente está hoje e evoluir. Não, então, eu até fiquei olhando para a cara dela e me identificando, né? Porque, gente, eu acho que é um trauma. Eu tenho que corrigir isso aí lá com constelação familiar. Tati, que é uma entrevistada aqui, vamos conversar sobre inglês. Bom, e aí tem um fato curioso, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, a base de Natal, que é a minha terra, e aí eu vou contar uma história engraçada. Muitos americanos foram para lá. Então, quando você estuda a história do Rio Grande do Norte, tem essa questão de que tinha um monte de americano em Natal. E eu lembro que as professoras falavam assim, porque a palavra forró, ela vem de um bailezinho que tinha na época, chamada For All, né? Não sei All. For All. For All. Esse nome aí. Pra você ver como eu fico com vergonha de falar inglês, né? Entende que outras pessoas falam errado e tá tudo bem. E o outro que entenda, esse é o meu gatilho do trauma, eu acho. Que eu fico preocupada de não conseguir falar perfeito. Mas esse é o teu... A gente agora fugiu do tema do Natal, né? Mas tudo bem. Vamos puxar esse gancho. Esse é o teu trauma e de 99% dos adultos. Ai, que alívio. Dos adultos, não é só com você. Porque a criança e o adolescente, eles já estão no momento cognitivo e de sociedade que eles estão experimentando. Tudo é novo, tô me conhecendo, tô conhecendo a sociedade. Então, é mais fácil para eles. Já o adulto, a gente carrega, né, um background aí, vem com a gente um histórico de não poder errar, porque isso começa lá na escola, tá? No sistema educacional que a gente tem. E isso vai plantando uma sementinha na nossa cabeça, que perguntar é ruim, porque se perguntar, se você ser curioso, você querer saber o porquê, atrapalha. Você errar é ruim, você é julgado por causa disso, então não erre. Só fale, só pronuncie, só se comunique se você tiver certeza do que você está falando. Até mesmo dar uma opinião é ruim, porque pode ser que outras pessoas te julguem por causa disso. Então, é um processo que a gente precisa entender que não é de agora. Então, o inglês tem toda uma situação emocional por trás também. E aí, a gente fica muito naquela coisa da internet, do que eu tenho que falar perfeito. Antes, você falou sobre o sotaque. Nós temos a língua nativa português. Nós não temos o inglês o tempo inteiro no nosso dia a dia. Então, por que a gente não pode ter sotaque? É óbvio que nós vamos ter sotaque. O idioma inglês não é a nossa primeira língua.
É o português. Então, essa é uma falácia de que, eu só falo bem, as pessoas falam bem se elas não têm sotaque, ou falam super rápido, ou com palavras elaboradas. Tem uma coisa que eu falo muito para os meus alunos na escola, que é keep it simple. Meus alunos que vão assistir, eles vão se identificar. Mantenha isso simples. Fale de forma simples. E a fluência, que todo mundo fala em fluência, com quanto tempo que eu vou estar fluente? Eu tenho uma visão de fluência um pouquinho diferente. Fluência é um poder de escolha. Se nós estamos nos comunicando aqui, você está me entendendo, eu estou te entendendo. Comunicação feita. No inglês é a mesma coisa. Se eu vou falar de um jeito rebuscado, rápido, com sotaque, sem sotaque, não interessa. Se nós estamos nos comunicando com o inglês que a gente tem, com a ferramenta que a gente tem, nas condições que temos, e tá fluindo, a conexão tá sendo feita, sucesso! É isso. Isso é fluência. É o poder de escolha. Dani, mas eu quero falar super rebuscado, eu quero ter o poder de escolha de chegar aqui e usar um super inglês formal, ou decidir que vai ser uma conversa super informal. Isso é fluência. E isso pode acontecer em 1 ano, pode acontecer em 2 anos, pode acontecer em 3 anos. Ou muito mais. Então, isso vai muito também a entender o processo e entender que fluência não é uma coisa que vem rápido, não é uma definição, e sim um poder de escolha. E assim, ó, eu vou te falar uma coisa. Cara, você falou uma coisa muito inteligente agora. Às vezes, a arrogância do outro faz com que você trave. E por que eu vou falar isso? Quando eu estava nos Estados Unidos, a gente passou 26 dias lá, numas férias. E eu lembro que na primeira semana eu tava marromeno. Na segunda, eu já ia ao supermercado, falava good morning. Aliás, você tira o good, você fala só morning, né? Já adaptação. Já tem um jeito lá, já sabia falar algumas coisas que eles vão falando assim, você vai meio que... olha, mais fácil, entendeu? E aí, na última semana, 1 mês, viu, gente? Quase 1 mês. Eu já tava, assim, meio desenrolando algumas palavras. Certamente, se eu passasse 6 meses, 1 ano lá, eu ia aprender. Porque eu me reconheço como uma pessoa inteligente, de fácil aprendizado. Só que lá, ninguém critica se você falou errado. Não tem nenhum americano dizendo assim, peraí, o que você falou eu não entendi? Melhore, por favor. Não tem. Agora, o brasileiro aqui... que quando tu tá tentando falar, não, você não falou bem. Aí você, não vou falar mais então pra você, que sabe meia boca também inglês, um pouquinho melhor que eu, e tá me corrigindo, entendeu? Ou não. Isso, eu nem sei, né, se a pessoa fala tão bem assim, mas concorda comigo que tem brasileiros que você vai conviver e que tu tá ali tentando alguma coisa, tentando se comunicar, ele, não é assim. A Dani eu até deixaria me corrigir, porque ela pode. Mas é o mesmo que... Vamos lá, vamos imaginar um outro ambiente. Eu tô gostando desse assunto. Vamos imaginar um outro ambiente. Eu estou numa mesa, eu sou a Nutri, e aí tem um colega que não é Nutri, uma pessoa que não é Nutri, e tem uma pessoa comendo errado aqui na minha frente. E aí esse colega... Não, porque você não deveria comer assim. Só que o cara não tem formação em nutrição. Mas ele sabe um pouco mais. Aí ele se acha no direito de repreender o cara que tá comendo diferente dele. É assim que funciona, né? Mas em tudo na sociedade hoje, a gente tem a voz de dar a opinião sobre tudo. Esse que é da nova geração, né? Não importa nem a idade, inclusive. Um jovem acha que pode falar algo para um idoso. Eu fico com vergonha alheia quando alguém... Eu aprendi mas que você tem que respeitar os mais uma velhos. necessidade de você dar opinião. Hoje sim. Parece que você fica nervoso, né? Eu preciso opinar sobre aquilo, eu preciso opinar sobre o outro. E aí a gente entra nesse mar de julgamentos, de frustrações. Por isso que é muito importante, durante o processo de aprendizado, que você tenha um ambiente saudável e confortável. Que você tenha uma metodologia que te leve para um entendimento, não só do idioma, mas o entendimento seu também. Que tenha um profissional ali que consiga enxergar você como uma pessoa. Que vai ter um background, que vai ter frustrações, que vai ter traumas.
que tem ambições, que tem um porquê de estar ali, que tem uma forma de aprendizado, porque às vezes a gente tá numa sala de aula com 10, 15 pessoas e cada um aprende de um jeito diferente. Tem a pessoa que tem que ser mais visual, a outra que é mais auditiva, né? Aquela pessoa que precisa ter um movimento, uma dinâmica dentro do aprendizado. Então, a gente precisa ter um ser humano ali que tenha essa percepção, esse cuidado, essa responsabilidade. Por isso que o professor, ele é muito importante nesse processo. Porque é ele quem vai fazer o caminhãozinho que vai juntar, é o fio que junta o inglês com a pessoa que tá ali. E não só com a pessoa, a gente destrava muita coisa em sala de aula. Essa questão do falar, a segurança. Porque no momento, pensa, tenho um aluno que tem muita dificuldade de falar. Ele sabe o inglês. Ele sabe como fazer a frase. Na cabeça dele tá pipocando pra falar. Mas daqui até aqui não vai. É uma questão de autoconfiança, de autoconhecimento, de sair daquela trava e falar assim, não, peraí, eu vou falar se tá errado, se não tá, o professor tá aqui, vai me corrigir, é saudável, vai usar uma técnica de correção sem exposição, de forma positiva, isso é muito importante. E eu vou falar. Quando acontece isso, que a pessoa se solta e ela fala, que ela dá o primeiro passo, é muito bonito de ver. É muito lindo de ver, porque não é só um destrave da língua. É um destrave da pessoa. A pessoa fala assim, eita, eu consigo. E aí você vai construindo. Então, vai muito além do ensino do idioma também. Isso que você falou, eu vivi muito em sala de aula como professora, né? De ver essa evolução do aluno. Não no inglês, mas eu dava aula de administração, né? E é realmente, assim, um prazer você ver o transformar do outro, né? E ser professor é um dom, entendeu? Tá na Bíblia, inclusive, né? Ensinar é um dos dons que algumas pessoas vieram para a Terra sabendo fazer. Mas vamos voltar lá para a história da Segunda Guerra. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do quanto o inglês influenciou aqui o Brasil, né? Sim, e aí vamos puxar o gancho pro forró, que eu adoro essa história. Eu sou forrozeira, né, gente? Então... Porque, pensa, a gente teve vários casos históricos em que, nesse caso, né, da base aérea com muitos norte-americanos, soldados, e isso influenciou muito na nossa história e principalmente na forma como a gente se expressa usando o inglês. Nós temos muitas palavras que são aportuguesadas hoje, que vêm do inglês, o próprio online, o home office, que o pessoal começou a usar depois da pandemia, o feedback, call, tudo isso, né? Internet, no nosso sotaque, que faz parte... Feedback. Feedback, que tá no nosso dicionário. Faz parte, tá em inglês, mas faz parte do português. Não é louco de pensar isso? E aí o forró, que ele é uma característica nordestina, o nome dele veio do inglês. Não é louco de pensar isso, né? Que hoje é uma cultura, enfim, todo esse movimento nordestino, mas que veio do for all, que é para todos. Então, bem como tu estava contando. Nessas bases, com muitos soldados norte-americanos, eles gostavam muito de farrear, né? Muita festa, diversão, comida, bebida e muita música, principalmente dança. E tinham muitos cartazes pelas cidades que falavam que era for all, para todos, for all. Só que o idioma, ele é vivo, assim como o português, o inglês também é vivo, tá sempre em movimento. E quem faz o idioma? As pessoas, a sociedade, conforme vai se comunicando. E esse for all, com o nosso idioma, começou a se passar por forró. E forró, com o sotaque nosso, até que chegou no forró que a gente tem hoje, obviamente, com todas as características que a gente foi incorporando e que do internacional ficou somente a origem do nome, né? Porque hoje é totalmente brasileiro, conhecido pelo mundo inteiro. Mas é muito legal de trazer essas histórias, porque engrandece a nossa cultura também, né? E mostra que a gente também tem um poder cultural muito grande, que apesar dessa internacionalização... é nosso.
E tem outras coisas que eu gosto de trazer em sala de aula, mas antes eu gostaria de citar que quando eu aprendi o inglês, eu odiava o idioma, tá? Odiava. Literalmente, eu conto isso pros meus alunos. Eu odiava, chorava todos os dias e falava assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Não, vamos esquecer o inglês. Não vai dar certo. Porque eu tinha esse problema de o meu sotaque, a forma como eu falava super lenta pra falar. Eu via outras pessoas super correndo, falando e se comunicando, e eu um pouco mais atrasada em tudo ali na comunicação. Então eu odiava. E eu aprendi a gostar do idioma buscando estratégias. E uma das estratégias era entender o que de fato tinha de bonito no idioma. E que é o que eu trago em sala de aula. Que é entender as palavras. Então, por exemplo, quando eu falo afternoon, que é tarde, que a gente fala muito good afternoon, é entender que afternoon, after é depois e noon é meio-dia. Então, depois do meio-dia tem o período da tarde. Eu acho isso incrível. No português, a gente não tem como olhar para a palavra e pensar a gente pensa, a etimologia da palavra que vem do grego, que significa isso e isso. Sim, é do português, é do grego. Mas se você não consegue literalmente dizer a palavra e imaginar, conseguir ver a montagem da palavra. A mesma coisa, waterfall. Water, água, fall, que cai. Waterfall, cachoeira. Você consegue olhar para a palavra e ver, de fato, o que tá ali. Então, a gente tem que buscar o que há de bonito no idioma também. Não, isso aí, tudo que você tá falando, realmente faz muito sentido para mim. Eu falar inglês é um grande desafio, mas eu acho muito admirável quem consegue. E aí, sim, como mãe, eu investi. Eu fui aquela mãezona que desde cedo colocou os filhos no inglês. Então, o Vitor, que você conhece muito bem, foi aluno também da escola, ele joga em inglês e às vezes eu tô em casa e escuto ele falando em inglês com o povo lá, porque esses jogos online, ele joga com austríaco, ele joga com japonês, com americano. E eu digo, nossa, meu filho, que orgulho. E o Murilo assiste filme sem legenda em inglês. Eu passo na sala assim, não sei nem o que tá rolando, só pela imagem, né? E eu acho muito legal isso, né? Então, pelo menos eu consegui, para a próxima geração da família Campos, a galera saber falar inglês com fluência, né? E essa questão do intercâmbio que você falou, né? É uma ferramenta para a gente aprender, e aí quem tá em casa... Você tem como contar um pouquinho como foi tua experiência? Tu lembra que tu contou uma vez pra mim que você chegou pela primeira vez lá na universidade e pegou um ônibus errado? Tu lembra disso? Eu assistindo aula com a Dani e ela contando a história. Eu ri demais. Conta pra gente a história. São os perrengues chiques, né, do processo. Foi lá Não tão chique em Sydney, na Austrália, mas tiveram vários, assim. Eu cheguei 3 dias antes de começar, porque já começou o perrengue aqui, né? Então, eu tive um atraso no visto, por questões de exames médicos que tem que ser feito, teve uma alteração ali, enfim, atrasou o visto, já tava com a passagem comprada, enfim. Chegou esse processo de imigração, eles começaram a me fazer várias perguntas, e olha que interessante, hoje a gente tem um projeto na escola que a gente ajuda os alunos a responder perguntas da imigração, né, fora. E me dá muito gatilho quando eles falam assim, teacher, eu vou viajar, preciso de ajuda com as perguntas que a imigração vai fazer. Bora, porque eu passei por esse processo lá e foi horrível. Eles me faziam várias perguntas e eu não conseguia me comunicar. E eu comecei a ficar vermelha, porque a qualquer momento eu fico vermelha. Eles pensaram assim, ok, uma menina de 19 anos com 2 malas, 3 malas, entrando no país, não sabe se comunicar. Alguma coisa errada tem aqui, né? E não encontraram, obviamente, nem a frase I don't speak English eu não sabia. Que é o básico pra quando a gente vai viajar. Mas seguimos. Esse foi o primeiro perrengue chique. Depois, eu morava a 2 horas da universidade, morava numa homestay, que era de uma família australiana. Eu brinco que é a minha mãe australiana, que é a Debbie. E tenho contato com ela até hoje, isso há 10 anos atrás, então isso é muito legal. E a gente ia pegar um ônibus, 2 ônibus e um trem pra ir. E aí fomos de ônibus, eu e uma colega, ela fez um mapa pra gente de onde tinha que parar e tudo mais, no papel, 2013, isso. Fomos.
Só que o que a gente não sabia é que o nome da universidade também era o nome do bairro, que era Macquarie University. E aí tinha o Macquarie Park, que era o bairro. Então, entramos no bairro, tudo que a gente via, tinha Macquarie, nananana. Então, eu pensei, meu Deus, é aqui? É aqui, vamos parar aqui, porque a gente chegou na sexta-feira, na segunda já tinha aula. E aí, na segunda, a gente saiu super cedo e tudo mais. Vamos lá, que vai dar tudo certo. E aí, pra onde a gente olhava dentro do ônibus, Macquarie. E eu falei pra minha amiga, vamos descer, porque é aqui, nesses prédios que estamos. E aí, a gente tava descendo, só que a nossa mãe australiana falou pro motorista, elas vão descer na Macquarie. Isso é o que eu entendi que ela falou, tá? Elas vão descer na Macquarie University. E quando a gente começou a descer, o homem começou a gritar, não. E nós, nem aí pra ele, descemos. Em determinado momento, a gente descobriu que não era ali. Não lembro como que a gente fez pra descobrir que não era. Caminhamos 30 minutos até a universidade. Sendo que, depois a gente descobriu que a parada do ônibus era literalmente na porta do prédio que a gente precisava. Tudo isso por quê? Primeiro, porque a gente não tinha noção do espaço de onde a gente estava. Não tinha muito recurso pra gente procurar naquela época também, de internet e tudo mais. Estávamos chegando, tinha todo esse reconhecimento. Segundo, o medo. Estamos aqui sozinhas, o que faremos? E não sabia se comunicar. Não sabia. Porque se a gente soubesse comunicar, a gente poderia ter perguntado pro motorista, olha, a gente tá vendo vários Macquarie. Ele ia explicar que era o bairro. Não, calma aí, que daqui a pouquinho tem a universidade. Fica tranquila que eu vou deixar vocês na porta, como eu combinei com a mãe de vocês. A gente passou por um perrengue que não era necessário, por uma frustração que não era necessária, se a gente tivesse o idioma já de início. E falando sobre a importância do intercâmbio que você me perguntou, eu acho que é interessante se você tem um porquê muito forte. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, você tem que ir com um propósito. Qual que é o propósito do intercâmbio? É cultural? É de conexão com pessoas? É para estudo? Isso é para visitar o país? Qual que é o intuito disso, o propósito? Porque isso vai fazer com que você faça as conexões necessárias. E estruturar de um jeito que você, de fato, fique imerso no idioma. Um dos erros que eu cometi, obviamente, há 19 anos, primeiro intercâmbio, tudo, foi andar muito com brasileiro. E há uma comunidade muito forte de brasileiros em qualquer lugar do mundo. Isso é verdade. É impressionante. Não, e assim, eu já viajei e aí eu tava, sei lá, num castelo, visitando um castelo. Aí alguém fala português bem ali. Aí você diz assim, você é brasileiro? Sou. Aí você vai abraçar a pessoa como se fosse teu primo. Aí daqui a pouco você tá conversando com a pessoa, você é da onde? Ah, eu sou de Manaus. E eu era lá de Natal na época. Aí você diz assim, sério que você é de Manaus? Ah, não sei o quê. Aí daqui a pouco você tá ali, vamos almoçar juntos? Você acabou de conhecer, mas parece que é da tua família só porque é brasileiro. Exato, aconteceu isso também. A gente tava no mercado falando assim, onde é que a gente encontra farofa? E aí alguém gritou, no corredor 7, tipo, aleatoriamente. Aí tu falou, obrigada. Qual a chance? Sim, brasileiro isso é do brasileiro, tá? Isso é do brasileiro. Você não vê um francês gritando para outro francês, é no corredor 7. Não. Não, e quer ver uma coisa muito cultural? A gente entrava, isso é muito engraçado, a gente entrava na universidade. Primeiro, eu fui e fiz o curso de inglês para preparar para entrar na universidade. Então, quando a gente entrava no prédio, o brasileiro, e são palavras do pessoal do prédio, o brasileiro anda sempre em bando. Então, a gente entrava no prédio, aquele auê, todo mundo se abraçando, se beijando, e bom dia, e todo mundo numa energia, numa alegria, falando alto, sempre em grupos. E aí, um dia, o diretor do curso passou pela gente e falou assim, lá vem os brasileiros, estão sempre em bando. Por quê? Porque a gente tem os demais, né? A gente tinha vários japoneses, chineses, enfim, europeus ali. Eles são mais contidos, mas é uma questão cultural. Também não deixa tocar. Então, tem toda uma questão que o brasileiro é isso. Muito mais da energia, muito mais do acolhimento também. E tem uma questão sobre o intercâmbio, que é o porquê que eu falei, porque isso vai fazer com que você tenha mais propósito no processo. Então,
se você quer ficar imerso no idioma, tenta ir sozinho ou tenta evitar conhecer brasileiros, ir para lugares que você vai se conectar com pessoas, para restaurantes, para festas, que você vai conhecer pessoas. A melhor forma de aprender o idioma é conhecendo pessoas. Porque aí você vai estar exposto, é você com você, tendo que se comunicar com outra pessoa. Então, é a melhor forma de fazer isso. E se você tem o propósito de estudo, isso é muito legal também. Mas sempre tente ficar imerso o máximo possível no idioma. Se esse for, de fato, o teu propósito, né? Tem uns amigos que eles moram nos Estados Unidos há mais de 20 anos e não falam inglês fluente. Por quê? Porque só convive com brasileiro. Feijoada brasileira, samba brasileiro, tem muita coisa assim de brasileiro. Porque assim, a gente também tem que entender um pouco esses brasileiros que decidem ir morar fora. Porque você tá sozinho, você fica carente de família, né? E aí, o que você faz? Justamente, você vê outro brasileiro, aquela pessoa passa a ser da sua família, e aí vai ter um churrasco na casa de alguém. Quando você chega lá, tem outros brasileiros, e aí você fica ali falando em português, entendeu? É como se fosse uma compensação dos desafios que é ir pra rua, ir pro shopping, ir pro supermercado, onde você vai ser obrigado a conviver com o americano. Ou, falei americano, mas qualquer país que fala um outro idioma. Então, é muito comum você ficar em bando, É um né? afago emocional, na verdade, né? A tua Dá uma cultura compensação, é uma entendeu? compensação, exatamente. Você busca, né? É o nosso sistema nervoso querendo trazer esse acolhimento, esse afago de, ok, estou num local seguro, com uma Isso aí. pessoa segura. Porque falar com outras pessoas, se relacionar com outras pessoas com a barreira linguística causa um desconforto, mesmo para quando você já tá ali há muito tempo, você tem que virar a chavezinha e pensar, ok, agora eu preciso usar o idioma. O nosso cérebro faz isso, Sim. mesmo que você já tenha, né, a fluência, tu tem que fazer essa virada de chave. E isso gasta energia e o nosso cérebro, a primeira coisa que faz é a proteção. Então, se eu estiver numa zona de conforto, muito melhor. Eu tenho uma amiga que comentou, né? Ela morou nos Estados Unidos mais de 3 anos. E o marido dela fala muito bem, fluentemente, e ele fazia negócios com o americano. E aí a esposa desse americano ia para casa dela. E ela ficava ali na cozinha, conversando e tal. Chegava uma hora que acabava a conversa, porque você não tem o repertório para puxar assuntos 1000, né? E aí ficava as duas caladas. Porque acabava sobre o que se podia conversar, entendeu? E eu lembro que isso ficou em mim, né? Porque eu disse, ela já fala super bem, essa minha amiga. Eu falo muito menos. Como é que seria comigo? Eu ia falar 3 frases e ia acabar a conversa, entendeu? Eu ficava me imaginando morando nos Estados Unidos, assim, sem saber falar, né? Depois de um tempo. Mas, enfim, e essa questão do inglês emocional, da segurança de se falar inglês, você acha que isso transforma a pessoa? Por que eu tô falando isso, né? Porque quando a gente domina um assunto, a gente se empodera daquilo, né? Então, num ambiente que se fala de nutrição, eu abro até o peito, assim. Agora eu sei falar, né? É o É a mesma coisa de inglês, eu acredito. Você sabe falar inglês, você se posiciona diferente. E aí, como o inglês é uma ferramenta para qualquer área, para eu ler um estudo científico, eu preciso pelo menos ler inglês. E isso eu sei fazer, tá, gente? Eu não sei falar. Olha só que interessante. Mas se você me der qualquer texto, eu sei ler ele todo, porque eu pego palavras-chave assim e eu consigo interpretar o texto. Agora, na hora de me comunicar falando, eu tenho dificuldade. E aí eu quero que você fale também sobre isso. São 2 perguntas, certo? A coisa da pessoa saber ler e não saber falar, saber ouvir, mas não saber ler, né? Isso acontece, são 4 habilidades. E a questão do empoderamento em saber falar inglês. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que você sabe falar. Muito obrigada. Você sabe, não só... Aqui e aqui, é não difícil. Não só porque eu já estive com você em sala de aula e sei, mas também sei do teu potencial. E é muito mais uma questão emocional, de destravar isso e de autoconfiança para o idioma, do que, de fato, o não conhecimento dele. Tá? E aí a gente precisa trabalhar isso. Mas nós temos 4 habilidades, né? Que é a fala, audição, leitura e escrita. E aí, trazendo um pouquinho do que tu falou sobre repertório. E a exposição que a gente tem.
Quando o aluno entra, por exemplo, ali na escola, a gente faz o teste de nível com ele, a gente faz de forma oral com o aluno. Por quê? Porque a nossa sala de aula é focada na fala e na audição. Em sala de aula. Depois a gente trabalha na parte de casa, a leitura e a escrita. E aí a gente faz de forma oral exatamente porque a gente precisa disso em sala de aula. Mas depende muito da exposição. Então, se você lê muito mais, se você escuta podcasts, filmes e tudo mais, muito mais do que você se coloca numa situação de fala, o seu repertório e a sua exposição para essas outras habilidades é muito maior. Automaticamente, o seu nível, a sua fluência nelas é muito maior do que a fala. Então, é uma única questão da gente equilibrar essa fluência e o nível. Se colocar numa situação em que você vai ter que se expor falando, tá? E aí, essa questão da autoconfiança, porque o inglês, ele é muito emocional, que é aquilo que eu te falei sobre você. A gente vai criando um repertório e a gente precisa muito mais destravar a nossa mente para o que está nos impedindo de falar do que, de fato, o idioma. Às vezes, nem é o idioma o problema. Às vezes é todos os traumas, toda a exposição que eu tive de forma desnecessária e não positiva num ambiente de aprendizado do que, de fato, o idioma em si. E aí, a gente leva a questão de que no momento em que você destrava isso, você se posiciona de uma forma diferente. Que é o que você falou. No momento em que eu entro e vou falar de nutrição, eu me coloco e me posiciono com confiança. Então, é isso. Dentro da sala de aula, a gente precisa trazer a autoconfiança. Então, o inglês, na verdade, ele é apenas uma ferramenta. O que a gente precisa trabalhar é muito mais do que palavras, gramáticas e expressões. É o empoderamento daquela pessoa. Ela entender que aquele local é onde ela pertence, é ali que ela tem que estar, e que sim, ela tem como se comunicar e ela tem que ter essa confiança na hora de falar, tá? E essa questão da inteligência artificial, né? Você acha que pro futuro vai melhorar, vai piorar? Você vai ser mais obrigada a falar inglês? Ou todas essas novas tecnologias vão facilitar e as pessoas vão se acomodar? E aí eu tenho uma opinião que eu vou te dizer depois sobre o acomodar das pessoas em relação a ter informação muito fácil, né? Aliás, eu acho que você até já entendeu o que eu precisava falar. Fale você, por favor. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O desafio do amanhã. Exato. E muitos alunos, muitos pais me perguntam isso, né? Como que vocês estão vendo esse mercado, né, de inteligência artificial para o negócio de vocês e tudo mais? E eu acredito que a IA, ela vem para facilitar e ser uma ferramenta para o desenvolvimento do idioma, em como ensinar, mas eu não acredito numa substituição. Veja, o inglês, ele está vinculado à comunicação. E a comunicação é conexão. Tudo o que a gente está falando aqui se resume a uma única palavra: pessoas. E se eu preciso ter uma conexão com alguém, eu não posso ter o uso de algo externo, de um dispositivo. Veja, se eu vou fazer um intercâmbio, se eu vou conhecer uma outra cultura, estamos conversando, nós não nos conhecemos. Como que vai existir uma conexão, eu falando aqui, usando o telefone para traduzir, você respondendo? Esse delay, ele não funciona. A conexão, ela não vai acontecer dessa forma. Eu vou precisar continuar aprendendo o idioma. Se eu quero, de fato, chegar em alguém, chegar na conexão real com alguém, com uma cultura, eu vou precisar de um ser humano aqui falando. E para isso eu preciso continuar aprendendo o idioma. Agora sim, eu acredito que a gente vai facilitar muito o processo de aprendizado. Isso com certeza. E vai se tornar uma ferramenta, assim como já está se tornando uma ferramenta dentro da sala de aula. Isso a gente não pode ignorar. Uma das áreas que eu atuo, né, é a nutrição comportamental. E aí, o que eu fui adaptando nas minhas consultas, e é tanto que hoje eu não cobro uma consulta única. Eu faço um pacote ou semestral ou anual, porque eu preciso de um tempo para fazer a mudança no estilo de vida da pessoa. Mas o que eu percebi? Que quando o paciente me procura e que ele senta na minha frente para falar sobre a dieta dele, as dificuldades que ele tem de seguir, enfim,
eu percebo que tem muitos gatilhos emocionais naquela conversa. E a consulta, ela passa a ser uma consulta terapêutica. Eu fico 2 horas com o paciente conversando, escutando a história de vida. Tem alguns que até choram. Eu não consigo chegar em casa e isso me angustia e eu não atacar a geladeira. Aí eu vejo que não é a disciplina que está faltando, mas sim entender a raiz daquele transtorno alimentar. Porque quando eu, por exemplo, ataco a geladeira e como de forma compulsiva, ali já é um transtorno, tá? Falando em termos psiquiátricos, certo? O transtorno alimentar é uma doença psiquiátrica. E aí, a questão da inteligência artificial, né? É muito simples você entrar numa plataforma de IA e pedir uma dieta. Eu vou até ensinar. Você coloca seus dados, altura, peso, tudo. E ela vai dizer o que você tem que comer no café, no almoço, no jantar. Mas você não tem a conexão com o profissional. E a escuta ativa é o que tem faltado hoje para as pessoas. A gente falou agora há pouco, em setembro, sobre a questão do suicídio. Por que as pessoas cometem suicídio? Porque elas não estão mais conectadas com outros seres humanos. E nós nascemos para viver em comunidade. Tirando o autista, certo? Que é um paciente que gosta de estar sozinho, todo o resto quer se conectar com outras pessoas. O psicopata também gosta de isolamento. Mas todo o resto quer conviver com outras pessoas. E aí a pandemia nos isolou, o home office nos isola, né? E aí, quando você pensa em inteligência artificial, eu não tenho medo nenhum da inteligência artificial. Porque só a pessoa que não tem conhecimento de que é importante se conectar com o profissional é que vai buscar a inteligência artificial numa ilusão de que agora eu sei sozinha fazer minha dieta, eu sei sozinha fazer meu treino. Você não vai conseguir dar continuidade no processo, porque o profissional é a pessoa que vai dizer assim, vamos lá, continue, mais um dia, né? É a mesma coisa no inglês. Eu tenho uma ferramenta, uma caneta, né? Uma vez eu li que tinha uma caneta que você levava na viagem, aí você dizia, apertava e mostrava lá para o cara da imigração, né? Em mandarim. Aí a pessoa lá no Japão, na China, falava, a caneta falava por você. Gente, isso não existe, não tem como você ficar toque-toque na caneta lá, né? Tem que aprender. E o desafio do aprendizado é saudável. Aí vamos lá falar de saúde, né? Pausa saudável tem tudo a ver. Quando você estimula o cérebro a aprender um novo idioma, você cria novas conexões, você cria novos neurônios. Existe uma termologia hoje chamada neuroplasticidade, que é você mudar as sinapses da sua cabeça. E uma das ferramentas super importantes para você fazer isso é aprender uma segunda língua, e a terceira, e a quarta, que seja, entendeu? Então, não tem como substituir o homem e as conexões, achando que a tecnologia vai tomar conta de tudo. Não vai, ela vai ajudar. Mas não tem como você não sair de casa, se deslocar para a escola de idioma, sentar na sala de aula com outros colegas que faz happy hour, né? Que faz coffee break, né? Todas essas coisinhas. É interação, é uma socialização. E tu falou muito bem sobre a pandemia. A gente se isolou, obviamente, pelos cuidados necessários, mas isso acabou causando um isolamento social contínuo depois. Então, a pessoa se desacostumou a estar com outras pessoas, né? Exato. Então, acaba sendo também uma ressocialização. Você reaprender a se conectar com as pessoas. Então, esse movimento de sair e encontrar o professor, encontrar um ambiente saudável, legal, com energia, poder fazer o happy hour, tem várias festas legais também que a gente faz. O inglês, o idioma, ele acaba sendo uma ferramenta, mas para outras coisas, né? Essa socialização, essa conexão, estar com pessoas. Então, esse é o grande ponto de tudo, né? O que dá essa confiança da gente estar em sociedade também. E assim, eu acredito de que algumas coisas vão voltar como eram antes. Apesar da nova geração ser muito conectada com a internet, já existe um movimento das pessoas voltarem a tomar chimarrão embaixo da árvore, a saírem para socializar, porque já entenderam que eu ficar sozinho em casa o tempo todo adoece a gente, entendeu? O mundo tem 2 grandes doenças hoje, com uma recorrência absurda, que assusta, que é a depressão e a ansiedade. E ela está diretamente conectada com a não socialização, que é uma das saúdes. A saúde social
ela é tão importante quanto a saúde física, mental, espiritual. Então, eu preciso ter uma tribo, entendeu? Eu passei por uma situação esse ano muito difícil e, graças a Deus, eu tive o ímpeto, ou seja, a iniciativa de pensar o que eu tenho que fazer para não ficar em casa sozinha, para não ficar com os meus pensamentos. Eu me matriculei num curso de pagode. E aí eu fiz ali uma amizade, uma comunidade. Inclusive, o dono da academia eu entrevistei aqui. Porque ele me resgatou. E aí, quando eu falo ele, é a escola. Algo que eu sempre fiz, que era dançar. E que eu tinha parado por conta da minha nova rotina. Aí eu voltei a dançar, ou seja, né? E isso fez muito bem pra mim, entendeu? E a escola de idioma, ela faz isso, porque tu tá ali de igual com o coleguinha, né? Eu não sei, você também não sabe, a gente dá risada da desgraça e aí a gente vai aprendendo aos poucos. Sim, a dificuldade em aprender o idioma conecta. E aí, nessa conexão, você vai descobrindo outras, né? Então, existe essa tribo mesmo de conexão com o idioma, porque aí a gente se conecta pela dificuldade no aprendizado, mas aí eu descubro que você faz aula de pagode. Sim. E que eu gosto também. E aí, nisso já gera uma outra conexão, e aí você já começa a ter uma outra tribo também, e que vai aumentando. Então, isso é muito legal, né? O quanto a gente vai se conectando com as pessoas e o nosso círculo social, ele vai aumentando e a gente vai descobrindo novas rotinas, novas coisas que a gente gosta, né? Ou que gostava e tinha deixado pra trás e aí você fala, não, pera lá, é um gatilho, eu gosto. Vou fazer uma aula com a Fabíola de pagode. E assim a gente vai criando essas conexões e novas comunidades também. Inclusive, você podia ir comigo. Aula de pagode. Tá, uma penúltima pergunta. Existe diferença entre falar inglês e pensar em inglês? Existe. E essa questão do pensar em inglês é um grande gatilho para todo mundo, principalmente para o adulto. Porque o adulto, ele vem na primeira aula e ele pergunta assim, teacher, quando é que vira a chavezinha e eu quero pensar em inglês? Ninguém sabe quando que essa chavezinha vai virar. E se vai virar? E se de fato é necessário virar? Pensa, a gente passa o dia inteiro da nossa vida sendo exposto ao idioma português. Então, a gente está aprendendo o inglês ou outro idioma naquele determinado momento que eu tô lá com a minha turma sendo exposto, ou tirando um tempo para fazer os workshops que nós temos, ou estudando pelo aplicativo, ou até mesmo estudando, fazendo tema de casa, o homework. Mas a gente não está exposto ao idioma o tempo inteiro. Então, às vezes a gente cria uma ilusão, uma busca, uma expectativa de que para eu aprender o idioma, eu preciso pensar em inglês. E não. É natural do nosso cérebro receber a informação em inglês. Aí faz a tradução. Entendi. Aí eu monto a minha frase, faço a tradução e coloco para fora. E tá tudo bem, esse é a forma como o nosso cérebro, que é bilíngue, não é nativo no idioma inglês, trabalha. Então, a gente tá querendo imputar no nosso cérebro, que é bilíngue, o formato de entendimento de alguém que é nativo. Agora, tu pensa se fosse o contrário, né? Alguém que tá aprendendo português, ele faz a mesma coisa. Ele recebe a informação em português. Aí ele faz a tradução em inglês para entender no idioma dele. Aí ele pensa em inglês e traduz para o português. É a mesma coisa, é o nosso cérebro bilíngue fazendo o que ele vai fazer. Então, essa virada de chave, ela pode se tornar mais natural, dependendo do repertório, da exposição que você faz. Pode ser mais rápido essa tradução, mas não há uma virada de chave de que, ok, estou recebendo, agora eu só penso em inglês. Não, a gente precisa entender que o nosso cérebro, ele vai trabalhar dessa forma. O que pode acontecer é ser muito mais rápido, mas pela exposição que eu tenho ao idioma. O quanto eu me dedico na disciplina ali do dia a dia para estar exposto ao idioma. Mas ele vai funcionar dessa forma. Então tá aí mais um padrão que a gente segue, que nos gera muito mais frustração, de meu Deus, eu já tô estudando inglês há 3 anos e não virou a chave ainda. Mas tá funcionando. É esse o processo. Não vai virar a chave. Pode tornar mais rápido,
Mas é assim que o nosso cérebro trabalha. Uma coisa que eu fazia que ajudava era o meu celular estar em inglês, o meu computador estar em inglês. Eu assistia filme em inglês. É exposição. Então, por exemplo, a primeira vez que eu vi um filme, eu deixava a legenda em português. Depois eu comecei a assistir ele em inglês, o som, mais a legenda em inglês. Como eu já tinha assistido o filme, eu já tinha uma noção, assim, do que ia acontecer. Aí eu ficava me forçando a ler em inglês, né? Até o dia que eu assisti uma terceira vez, não assim na sequência, mas depois de um tempo. E aí eu deixava sem legenda, sem nada, pra só escutar os atores. Eu aprendi muito nessa época, desse jeito. Aí um belo dia eu me revoltei e voltei a assistir dublado. Que é uma coisa que meu filho reclama demais. Não vou assistir filme com você, mãe, porque a senhora quer colocar dublado. Aí eu, tá, por sua causa a gente vai assistir em inglês, né? Porque muda realmente a voz do ator. Mas o que eu queria dizer pra você em relação a isso do pensar em inglês e falar em inglês, vocês, na Wizard, né? E aí é bom até fazer uma propagandazinha. A professora, eu lembro que ela ficava assim, numa rapidez. E aí a gente tinha que falar e aquilo, nossa, me dava uma angústia, porque ela queria que eu falasse rápido. Ou seja, ela forçava você a pensar em inglês. Isso foi ótimo, porque eu gosto de viver sob pressão, tá? Uhum. É uma forma que eu evoluo. É alguém aqui atrás. Vai, você consegue, vamos. Se eu estiver meio sozinha, eu tenho dificuldade em algumas coisas, né? Então, essa metodologia é um diferencial da escola. Isso, a base da nossa metodologia é a PNL, né? A Programação Neurolinguística. Então, a gente trabalha com um modelo de como a gente aprende português, que é o ECO, né? Então, a gente trabalha com inglês, português e inglês. Quando a gente é pequeno, como que a gente aprendeu a falar? Pela exposição. Então, eu não tenho filhos, né? Mas estudando sobre... A criança, ela vê os pais falando, tá exposto ali, né? A família falando, até que ela começa a pegar algumas palavras. Aí fala errado, aí o pai vai lá e corrige. Ai, que bonitinho, mas é tal coisa. E aí vai fazendo esse eco, mostrando como é o certo e como a pessoa falou. E a gente faz a mesma coisa. E o ritmo, ele é muito importante. Por quê? Porque isso vai treinando o nosso cérebro, o nosso ouvido, a entender que eu tô no processo de aprendizado. Eu preciso acompanhar, né? Senão fica uma coisa monótona. Eu não tenho um ritmo. Isso não tem nada a ver com ritmo de fala. É um ritmo de aprendizado. E aí a gente vai trabalhando até que o nosso cérebro, que nem tu disse, a gente às vezes sai meio assim, meu Deus, eu tenho que acompanhar. Mas inconscientemente, isso está sendo plantado ali. E tem a ver com a PNL. Eu estou fazendo essa programação neurolinguística. Então tem muito a questão também de você fazer a reprodução das frases. Muitas reproduções de falas na Wizard. E às vezes o aluno fica assim, mas por que eu tenho que reproduzir tanto? Para que eu consiga captar a estrutura. E não é só reproduzir a mesma frase, é você mudar os conectivos. Por quê? Porque na PNL a gente tem que as extensões, cada mudança que eu faço na frase, mas eu mantenho a mesma estrutura, a cada 3 vezes que eu faço isso de forma correta, o meu cérebro internaliza, ok, pronto, próximo. Então, a gente usa a PNL como base da nossa metodologia e por isso que funciona. Pois é, uma escola forte, né? Tem quantos anos já a Wizard? A Wizard, ela está com a Pearson, que é a nossa multinacional, desde 2014. Mas ela surgiu em 2009. Eu lembro que eu era, assim, bem novinha, já tinha as escolas. Lá em Natal tinha uma perto da minha casa. Dani, a gente estourou, inclusive, o tempo já. Quando a conversa é boa, é assim, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem, indicasse alguma literatura, caso alguém queira aprender um pouco mais sobre idioma, ou sobre viagens internacionais, né? E a gente deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo ou ouvindo também no Spotify. Eu gostaria de dizer que o inglês, ele não tem nada a ver com talento. Aprender um outro idioma, ele não tem a ver com talento, mas sim com confiança e vontade de se expor. Então, é o começar, é o passar pelo processo, é falar mesmo quando a gente acha que tá falando errado. Vai ter um ambiente legal para alguém te corrigir. Aproveite esse momento para errar. Errar na vida.
mesmo, porque a gente é tão podado a não errar. Então, aproveite para errar e acredite no processo. A fluência no idioma que você escolher, ela vem do ato de coragem de começar e de continuar, não parar no processo. Porque no final, o resultado ele é muito bonito. E com ele, vem a abertura de um novo mundo, de escolhas, de autonomia. É você realmente pegar as rédeas do mundo e falar assim, ok, agora eu tenho o poder de escolha, porque eu sei o idioma, né, que eu escolhi. Principalmente o inglês, que é universal. E de literatura, eu gosto de um documentário que tem no YouTube, que chama O Professor Poliglota, que ele fala muito sobre como o idioma, o ensino do idioma, ele pode mudar uma sociedade. Então, que é legal. E de livro, eu gosto muito dos hábitos atômicos, que ele fala da importância de pequenos hábitos no nosso dia a dia e como que a gente pode ancorar um novo hábito num hábito antigo. E no final a gente vai fazendo uma montanha de novos hábitos. E como que isso vai ajudando. E o inglês, o aprendizado do idioma, o ensino do idioma é isso. É a gente ir fazendo um pouquinho por dia até chegar no objetivo final. E uma coisa interessante que você falou, às vezes a gente vai falhar, a gente vai dar uma pausa, a gente vai ter uma contingência na vida e aí a gente vai estacionar aquele hábito, mas o que é legal é você retomar. Você errou, vamos falar de dieta. Comi uma pizza com Coca-Cola numa noite qualquer, pronto, nunca mais agora eu vou na nutricionista e vou deixar a minha dieta, vou rasgar, colocar no lixo. Não, na segunda-feira de manhã, se isso for no domingo, você retoma, entendeu? E assim é a vida, um grande equilíbrio de pratos, né? A mesma coisa é o idioma. E aí, por que eu tô falando isso, né? Porque conversar com você aqui me dá vontade de voltar. Eu não sei o dia de amanhã, vai que realmente algo acontece na minha vida e eu me mudo para outro país, não é bom estar preparada? Ou até mesmo só o estímulo, né? Eu preciso fazer coisas novas para continuar nesse processo de aprendizado e eu ser uma pessoa lúcida aos 90 anos. Se eu acomodo o meu cérebro, as chances de eu começar a ficar gaga, né? Usando um termo bem ruim, mas é verdade, aumenta. Então, eu tenho que estimular, eu tenho que ler livro, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer xadrez, jogar xadrez, eu tenho que aprender um novo idioma. Nem que seja, a gente falou muito do inglês aqui, né, Dani? Mas a Wizard, ela tem 8 idiomas, você falou? São 8 idiomas. Então, começa pelo espanhol. O italiano, que talvez seja mais simples, né? Mais parecido ali, são línguas mais latinas, então a fonética aparece um pouco. Tem essa associação. Né? E depois você migra para outro idioma mais difícil. O russo, né? Alemão. Japonês e chinês. São os mais difíceis. Para mim, impossíveis. Porque não são letras, né? São desenhos. Sim. Mas, ó, eu sei diferenciar o coreano dos outros dois, que tem sempre uma bolinha. O desenho, ele é uma bolinha, assim. Você já percebeu que é diferente? Olha aí, ó. A Fabiola também é cultura. Idiomas. O coreano, no desenho, o japonês é umas linhas assim. Uhum. E o coreano tem sempre uma bola. Sim, mas... Aí eu já sei que aquele desenho ali é coreano. Gostei, vou começar a acompanhar. Bom, Dani, muito obrigada. Foi super leve, divertido. Adoro estar com você, você sabe disso. A gente não pode contar o que nós fazemos no off. Mas somos amigas, muito amigas. Muito. E eu admiro o seu trabalho. Né? A gente não se conecta com pessoas que não são semelhantes a nós. Então, eu vejo você uma mulher muito guerreira, que corre atrás, empreendedora. Tem uma história de vida bonita, de ascensão. Então, você só está subindo ainda vai muito alto. Quero que você voe, porque eu adoro pessoas que voam e eu tô sempre ali dando empurrãozinho se precisar. Acho que aqui ficou muito rico o podcast de hoje. A gente, sei lá, você que tá em casa, que tem medo de falar inglês, por favor, desconstrua isso. Se matricule na Wizard mais próximo da sua casa. Exatamente. Nos procure. Mas, Fabiola, tu sabe, eu falo isso todos os dias pra você, o quanto eu te admiro e o quanto a nossa relação começou pelo inglês, e olha como é rico, que a gente estava falando agora. Nós hoje estamos aqui, temos uma relação pessoal
pela conexão que a gente teve. Foi muito além das palavras, do vocabulário do idioma em si. Foi pela conexão, foi pela questão de um perceber o outro e acolher. E realmente a gente tem uma vida fora disso aqui, não podemos falar muito, mas é sempre bom estar contigo, eu te admiro demais, a energia que você tem, a forma como você brilha o teu olho falando sobre negócios, até comentei contigo na sexta-feira, mandei um áudio para ela falando assim, é muito bom estar com a Fabíola porque você se sente vivo, e eu sempre falo isso, né, esteja com pessoas que te elevem, que mantenham a tua vitalidade, a tua chama de viver lá em cima. Então, muito obrigada por esse espaço, poder falar um pouquinho sobre o meu porquê e o que mantém a minha chama acesa. E é muito bom saber que você tá na minha vida nessa nova fase agora. Conte comigo. Se precisar ligar para mim às 3 da manhã, pode ligar. Amizade é isso, né? Amizade é isso. Para você que ficou até o final, seja no carro, no trânsito, em casa, muito obrigada e até semana que vem.